Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e me encontro aqui outra vez em nosso canal para vos trazer uma mensagem. Portanto, que maravilha estarmos juntos! E eu creio, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, se porventura você já é inscrito no canal, compartilhe, comente, porque a mensagem de hoje certamente é uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo. Se porventura, meu amigo, minha amiga, você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque estamos também renovando de maneira mais sistemática os dias para trazer mensagens no nosso canal. Ainda hoje, vamos definir o horário, vamos definir o dia que vamos trazer sempre uma mensagem de esperança, uma mensagem de vitória, uma mensagem genuína. Glória a Deus. Hoje, o desejo do meu coração é vos trazer uma mensagem baseada na palavra de Deus, quando o salmista, no Salmo 103, ele nos diz que o Senhor renova a nossa mocidade como a da águia. E eu quero, neste momento, vos falar um pouco sobre algumas qualidades da águia. A águia e suas qualidades. A águia é conhecida em toda a terra como a rainha das aves. Ela é a ave mais forte que existe na terra, podendo conduzir em voo animais pequenos e até mesmo uma criança, se fosse o caso. A águia, ela foi escolhida como insígnia de grandes impérios como a Prússia, a Rússia e até mesmo a França de Napoleão Bonaparte. Então a águia, na verdade, ela foi escolhida até pelos exércitos romanos. Os exércitos romanos pegaram como insígnia dos seus exércitos a águia. Portanto, nas escrituras sagradas, a águia é mencionada pelo próprio Deus como símbolo de uma nação que voa como a águia contra ti de longe, da extremidade da terra, cuja língua não compreenderás, uma nação de rosto arrogante que não respeitará o velho, nem se compadecerá do moço. Deuteronômio capítulo 28, versículos 49 e 50. Senhor Deus compara, na verdade, nações como uma águia. A estrutura óssea da águia também é diferente das outras aves. As outras aves têm uma estrutura comprida, a águia não. A estrutura óssea da águia é cilíndrica. Portanto, é a única ave que, enquanto voa, descansa. A águia, ela é forte e ela também é guerreira. É a única ave que, quando a tempestade vai se aproximando, as outras aves vão fugindo da tempestade. A águia não. Ela enfrenta a tempestade. Ela voa sobre a tempestade. Portanto, a águia, ela faz o seu ninho nas rochas e penhascos mais elevados, conforme e nas árvores mais altas, para proteção e segurança dos seus filhotes. E interessante que ela é comparada aos seres celestiais, e conforme já estarei lendo um texto em Jó, no capítulo 39, livro de Jó, nos versículos 28 e 29. Ela é comparada, inclusive, aos seres celestiais. Os querubins, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, e em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. A águia, como já vos falei, é a única ave que enfrenta uma tempestade. Ela tem a visão mais apurada do mundo animal também. Nós vamos ver isso em Jó, no capítulo 39, 28 e 29,
está escrito: mora num penhasco e ali passa a noite, sobre o cume do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Ao longe de distâncias impossíveis e a olhos humanos, a águia avista sua presa. Segundo os cientistas, ela pode enxergar até 3 quilômetros de distância. Olha que coisa impressionante. Quem criou esta ave singular? O próprio Deus, que se compara a uma águia. Lá no Pentateuco está escrito que o Senhor tirou Israel do Egito como uma águia. Oh, aleluia! Ainda resta acrescentar o tamanho da águia adulta. A envergadura da asa de ponta a ponta pode alcançar 2 metros ou mais. Como pode uma ave desse porte voar acima de 3.000 metros de altura? As penas de voo também é interessante, chamada remígios, chegam a ter 50 centímetros. As pontas das asas são fendidas de modo que ela pode abrir os remígios separadamente como se fossem dedos. Com todo esse equipamento, ela pode considerar a senhora do espaço. Então a águia ela é considerada a rainha das aves, dos ares. Diante de tantas qualidades, podemos entender que Deus criou a águia com propósitos especiais para nos fornecer lições espirituais. A águia é um animal forte, como já falamos, e na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 14, o apóstolo João diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, fortes como águias. A águia é um animal veloz, ela chega a 300 quilômetros por hora através do seu voo, principalmente quando ela vai de encontro a uma presa. No meu canal, no YouTube, um dos canais aqui no YouTube, por exemplo, que esta mensagem ela também vai circular em outras redes sociais, tem um vídeo que nos mostra que a águia pescadora, ela vai numa velocidade incrível e ela pesca um grande peixe. É algo assim extraordinário. E na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz o autor, o escritor sagrado, nos convida a correr com paciência a carreira que nos está proposta, velozes como águias. Podemos comparar o próprio arrebatamento a asas grandes que Deus dá aos homens. Temos o exemplo de Filipe, o evangelista, que Deus o levou a evangelizar um mordomo, um oficial da rainha da Etiópia, e a Bíblia diz que após a evangelização, o Espírito Santo arrebatou Filipe e o levou para uma região chamada Azoto. Oh, aleluia! Uma águia de Deus. Filipe era uma águia de Deus. A gente observa, eu destaquei em um livro que escrevi sobre a águia, que está esgotado, o Cristão e a Águia na Dimensão Bíblica, que alguns personagens bíblicos foram verdadeiras águias. Abraão, o Senhor disse: olha, Abraão, uma visão apurada. Abraão, ele foi renovado por Deus, gerou Isaac com 100 anos, porém só veio a morrer com 175 anos. Foi renovado. Moisés também, visão apurada, e tantos outros. As águias habitam nas montanhas. Paulo disse em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Cristo nos faz habitar nas alturas como as águias. As águias fazem seus ninhos
nas árvores mais altas e nas bordas dos penhascos, como já vimos. A Bíblia também nos fala em Colossenses, no capítulo 3, versículo 3. Pois estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. O nosso esconderijo está em Cristo. Oh, aleluia! A águia tem vocação de guerreira. Ela é como um soldado, e a Bíblia nos fala também. O apóstolo Paulo, orientando seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, no versículo 3, diz assim: participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus, guerreiros como águias. A águia ensina seu filhote a voar de maneira singular. Isso aí é algo impressionante. Inclusive, ela coloca assim, né, deixa o ninho com a camada macia, mas quando o filhote não quer voar, ela tira a camada macia e aí deixa os gravetos lá, algo que incomoda os filhotes, porque eles precisam voar. E aí o que acontece? Solta o filhote. Quando vê que o filhote não está se firmando, ela vem por baixo e pega o filhote. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que muitas tribulações em nossas vidas é Deus nos ensinando a voar. Assim como a águia discipula e disciplina os seus filhotes, Deus, o nosso Deus, que é a grande águia, a águia por excelência, também tem nos ensinado a voar. Quando ela... E interessante, quando ela entende o que já é chegado o tempo do seu filhote voar, ela faz isso. Né? Ela o pega pelo bico e o instrui, o ensina. E eu quero fechar falando com os amados amigos e irmãos um pouquinho sobre a renovação da águia. A águia nunca perde as suas forças. Quando ela está ficando de plumagem velha, no seu próprio ninho, ela começa a fazer exercícios musculares, batendo. Né? Ela vai batendo suas asas sem sair do lugar, fazendo assim a sua velha plumagem cair, começando a aparecer as novas. É o Salmo 103 aqui, versículo 5, que diz: quem satisfaz teus desejos com bens, de modo que tua mocidade é renovada como a da águia, renovado como as águias. Também no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 31, está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se fatigarão. Eu quero declarar em nome de Jesus que isso acontece quando ela está por volta dos seus 40 anos, ela chega até 70 anos. Mas ao chegar aos 40 anos, ela tem que decidir, ou morre ou se renova. Então o que ela faz? Ela sobe, vai para um lugar onde ela tenha condições, porque o bico alongado já não está mais alongado, pontiagudo, né, vai se curvando, já está realmente um cabo adunco, né? Mas a Bíblia nos mostra que devemos nos renovar como a águia. E aí ela vai para um local bem distante para passar por um processo de renovação que irá durar uns 150 dias. E aí esse processo consiste em voar para um alto de uma montanha, onde há um paredão, né? E ali ela fica no seu processo, e aí ela começa a bater o bico contra a parede até chegar, até conseguir arrancá-la, enfrentando corajosamente a dor. Espera nascer um novo bico com o qual irá arrancar suas velhas unhas, e também, na verdade, ela vai passando por este processo, e só 5 meses renascida sai para o famoso voo de renovação. E aí tem um apelo para as nossas vidas, uma reflexão. Devemos nos desprender das más lembranças, dos maus costumes e outras situações que nos causam
de sabores, para que continuemos a voar. Um voo de vitória. Somente quando livres do peso do passado, como alguém já disse, pesado, podemos aproveitar o resultado valioso que uma renovação sempre traz. Destrua o bico do ressentimento, arranca as unhas do medo, retira as penas de suas asas dos maus pensamentos e trace um lindo voo para uma nova vida. Vamos tomar para as nossas vidas o nobre exemplo da águia. E saber que sempre podemos mudar, inclusive em relação a uma nova vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz-nos, inspirado pelo Espírito Santo, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus forma o homem, o pecado o deforma, a escola o informa, mas só Jesus o transforma. Portanto, fiquemos com esta palavra, uma palavra de transformação. Este que vos fala é o pastor Sandro Gomes. Eu estarei, se Deus quiser, às terças-feiras e às quintas-feiras, hoje é sexta-feira, assim excepcionalmente, mas toda terça e toda quinta-feira vamos trazer uma mensagem para os membros do nosso canal, aqueles que estão inscritos no nosso canal, e eu creio que vamos definir direitinho, inclusive, o horário, tá bom? Mas eu sei que será na terça-feira e na quinta-feira, sempre trazendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de vitória, uma mensagem do genuíno evangelho. Jesus foi uma verdadeira águia que venceu, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe. Deixe o seu like.